Olha, eu continuo na pauta da saúde, porque tem um alerta da Secretaria de Estado da Saúde sobre a febre maculosa aqui no estado. Somente neste ano nós tivemos 14 casos confirmados e 6 pessoas perderam a vida por conta da doença em cidades como Mimoso do Sul, Cachoeiro, Baixo Guandu, Água Doce do Norte, Boa Esperança e Castelo. Quem está conosco ao vivo é o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso. Ei, Orley, bom dia. Ei, Fernanda, bom dia a todos que nos acompanham aí pela Rádio CBN. O que aconteceu, Orley? Então, Fernanda, é um estado de alerta que a Secretaria Estadual de Saúde vem fazendo pelo período que nós iniciamos agora, que se chama da sazonalidade aí, o período que aumenta o risco de proliferação dos carrapatos, que vai de maio até dezembro, teoricamente, mas principalmente nos meses mais secos, né? E a gente está vendo agora também essa questão do fenômeno do El Niño, que tem característica também mais para seca do que para chuva, que também vai favorecer. Só que o histórico do Espírito Santo, ele, infelizmente, a gente tem perdido muitas pessoas, como você mencionou no início aí, só esse ano são mais de 6 óbitos. Então, quando a gente avalia a gravidade, cerca de 80% das pessoas que adquirem a febre maculosa está indo a óbito. Então, é uma questão que preocupa e nos faz ficar em alerta e tomar algumas providências. Elas vão a óbito, Orley, porque elas não reconhecem os sintomas da doença? Então, a febre maculosa, por ser uma doença infecciosa e que tem muita semelhança com a dengue, principalmente, no que se trata de sinais e sintomas, por exemplo, febre, que é um sintoma, dor de cabeça, dor no corpo, é muito parecido, Fernando. Então, isso, a pessoa que adquire e está com alguma sintomatologia parecida, ela acaba, talvez, fazendo ingestão de líquido em casa, achando que é dengue, ou demora a procurar o serviço. E outra, uma característica um pouco diferente da febre maculosa, também pode dar na dengue, é manchas. Ela dá muita mancha nos pés, nas mãos, que ajuda a diferenciar. O que a gente tem observado é que muitos pacientes que vão a óbito, eles chegam tardio no sistema de saúde. E a febre maculosa, ela não permite muito tempo, porque principalmente se você ultrapassar 5 dias desde o início dos sintomas, dificilmente você consegue reverter o caso, porque ela é uma doença que evolui muito rápido e aí é preciso que o paciente que chega no serviço, mesmo suspeito, ele faça inicie o tratamento dele com antibiótico. Então, a partir do momento que você inicia o tratamento, que pode durar entre 7 a 14 dias, praticamente a gente tem visto salvar todas as pessoas que entram dentro desse tempo. Uhum. E aí, quando você demora demais, o que acontece com esse corpo? É infecção generalizada? É infecção generalizada e tem principalmente muitas hemorragias, né? Porque ele estoura os vasos sanguíneos, as células, né? E aí isso causa uma infecção generalizada que leva a pessoa à morte. Então a gente tem visto, independente de faixa etária, nós perdemos uma pessoa recente agora de 70 anos, mas perdemos também pessoas de 30 anos, de 40 anos. Então não tem limite de idade. O que conta aí é a questão do tempo que a gente procura e inicia o tratamento. Não é uma doença que tem transmissão de pessoa a pessoa, a transmissão é feita só através do carrapato, e é o carrapatinho estrela, aquele que a gente costuma falar, carrapato de capivara, né, que é mais conhecido na região, mas é uma questão que ela deixa muito preocupado, porque é um tema que eu particularmente gosto até de falar, mas que me preocupa bastante, porque a gente tem um número de casos considerado baixo, mas esse número de casos pequeno morre muita gente. Verdade. Orley, você lembrou do carrapato da capivara, do cavalo também? Normalmente cavalo, cachorro, que vai nessas áreas, eles também é, Contaminados. podem ser contaminados Infectados, e né? o carrapato, na verdade, usa eles como hospedeiro ali, porque o carrapato, ele é preferencialmente da capivara. E a capivara, ela tem muitos carrapatos, não desenvolve a doença na capivara. No cachorro já é diferente, o cachorro já pode desenvolver a doença e ele também morrer. Agora, ele é um carreador, por exemplo, o cachorro, e aí para quem mora na área de matas, na zona rural,
O cachorro normalmente vem para perto do quintal ou para dentro de casa e o carrapato está ali, então o carrapato acaba sendo o cachorro sendo um carreador do vetor que vai trazer ele para mais perto da gente. Mas não é só isso. Eu acompanhei paciente aqui na região sul, não foi este ano, foi um outro ano, e morreram as duas pessoas dentro da mesma casa. O marido saiu para pescar e aí ele ficou de 2 até 6 horas pescando. Quando ele foi para casa, ele tirou a roupa e pendurou atrás de uma porta, que é muito comum. A pessoa chega e aí o carrapato que estava ali atingiu, picou a esposa dele, contaminou e acabou indo os dois a óbito, porque eles não fizeram tiveram uma noção de que estavam com a febre maculosa. Então, assim, a gente tem feito esses alertas, que é observar quem mora na zona rural, que precisa mexer com gado, precisa mexer com agricultura, que é a realidade deles ali, é fazer uma observação, Fernanda, porque tem um lado, se é que tem um lado bom da febre maculosa, é que o carrapato é cerca de 1% dele é que está infectado. E se você tirar o carrapato em até 10 horas, ele não consegue infectar, porque ele é muito lento na transmissão. Só que como ele é muito pequenininho, quando ele está na fase filhotinho, que a gente chama de ninfa, ele acaba que você vê só um pontinho ali, como se fosse uma manchinha, e muitas vezes nem percebe. E ele vai muito nesses locais da axila, nesses pontos mais fininhos, para poder ficar escondidinho nas articulações. E às vezes a gente não consegue ver, dorme com o carrapato, acorda com ele, e aí dá tempo dele fazer a transmissão. Então, por isso que é uma questão que a informação de saber foi ali nesse local, o que precisa fazer? O carrapato normalmente começa a se alimentar e ele já vai ficando cheinho, vai ficando como uma bolinha, você consegue já visualizar. Se você tem uma pinça, você já consegue remover esse carrapato e também não pode estourar esse carrapato, porque você tiver na unha ali um machucadinho, a bactéria vai entrar, ou até onde você está removendo o carrapato, que ele tem ali o aparelho bucal, que ele gruda na nossa pele. Se você esmaga o carrapato, você também pode fazer transmissão. Então, tirar com esse cuidado, mas principalmente, fui lá, vi carrapato, não sei que tipo que é, que espécie que é, não precisa ter esse nível de detalhamento, é procurar o serviço, falar, doutor, eu fui na área que tem carrapato. Até agora a gente vai entrar o período de férias também, ou mesmo fora isso, as pessoas conheço aqui da Grande Vitória, ou de grandes cidades também, que vai para o interior, vai para um sítio, então as crianças brincam, então tem que fazer essa avaliação no corpo da criança, do adulto, preferencialmente pelo menos a cada 1 hora, né? Que é importante para essa prevenção. E a gente está aqui entrando no período de férias escolares a partir dessa sexta-feira, Orley. As crianças vão para a casa dos avós, dos tios, dos padrinhos, né? Vão para o sítio do interior. Exato. Então, aí a gente, assim, não é uma questão nova para nós, assim, a região sudeste, eu estava avaliando, São Paulo, Minas Gerais, está com muitos casos de febre maculosa, muito óbito. Aqui no Espírito Santo a gente todo ano tem, em números menores, como eu expliquei, mas muita morte. A questão é o seguinte, vai viajar, vai para o sítio, vai para a casa da vovó, do vovô, ali a criança é muito inteligente, é explicar, pode brincar, mas vai ter que fazer essa inspeção no corpo, tem que olhar para tirar o carrapato a tempo, na hora que vai dar banho na criança, se for menorzinho, olhar bem, o próprio adulto também verificar. Às vezes as pessoas vão na beira da lagoa, vai pescar, tem local que a gente vê as fezes da capivara ali do entorno, então onde a capivara está deitada, provavelmente o carrapatinho está ali, e aquilo que eu falei anteriormente, na fase de ninfa, eu já fiz coleta desses carrapatos, a gente praticamente quase não vê eles, então tem que tomar cuidado. E as pessoas que moram lá também, né, que já é fazer isso de forma rotineira, porque a gente consegue evitar de perder alguém da família ou a própria pessoa ir a óbito por perda de tempo, né, assim, na verdade, se a gente atrasa muito, é um risco de morte muito grande, e isso tem ficado muito claro para a gente aqui. Tem participação aqui dos nossos ouvintes, vamos ouvir? É ouvinte Noêmia.
Oi, bom dia, CBN. Sou Noemi aqui de Cariacica. Deixa eu te falar. Eu perdi dois cachorros pequeno porte, tem um pinche e um chihuahua. E no exame de sangue constatou a doença do carrapato. E meus cachorros são cachorros de dentro de casa, tipo, não sai, né? O quintal todo cimentado, coisa e tal. E aí eu descobri que tem um besouro preto, que ele vem à noite, bate numa lâmpada e cai. E aí eu descobri que esse besouro vem infectado de carrapato. E foi a partir daí que eu me dei conta que talvez os meus cachorros devem ter se contaminado através desse carrapato. É o mesmo É, carrapato, Orley? pois é, e como a gente não sabe, a Noêmia traz um fato importante, mas assim, a gente não tem muitos relatos de modelos desse, assim. Mas assim, tudo que está na natureza, ele pode de uma forma tá fixado ali e ser transportado, mas não é uma questão muito comum que a gente vê. O que a gente nota mais é, como eu falei, as pessoas que vão para a área que tem o carrapato e acabam indo para dentro de casa, e mesmo quem não esteve na área acaba sendo infectado. Mas qual o recado aí, Noemi? É você ficar atenta. Tem uns carrapaticidas que usa para aplicar no cachorro. Então, se você fizer isso, mesmo que se tiver carrapato chegando de uma outra fonte, você consegue eliminar aí o risco. Então, assim, dar o banho normal no animal e usar o carrapaticida. Para os adultos, existe aí um repelente que é a base de icaridina. Ele é específico para a questão do carrapato. Então, assim, procurar sempre essas orientações e aí olha também no entorno do imóvel, como é um local pavimentado. Então, assim, se tem alguma outra fonte chegando, ou um cão de rua que talvez tenha contato ali com os animais da senhora, porque é importante estar fazendo essas observações. Então a icaridina funciona como repelente para quem está indo para a roça, por exemplo? Funciona, funciona. Então, para quem vai para a roça, a gente orienta sempre assim, usar roupa de cor clara, principalmente, que você identifica melhor o carrapato. Esse é um local com muita incidência, tem muita capivara, você tem que estar ali trabalhando, usar aquelas botas de cano longo e aí enfiar a calça por dentro da bota e passar aquela fita crepe, aquela fita branca, transparente, Aham. que ela gruda. E quando o carrapato vai subindo na botina ali, por exemplo, vou falar bem o termo que a gente usa mesmo lá, ele vai grudar aí na fita. Então, eu já tirei muito, assim, em pesquisa que nós já fizemos. E aí você não deixa ele subir para outra parte. Lógico que você passa a ponta do capim, vai encostar no braço, mas você tá com camisa de manga e você já consegue já reduzir. E aí depois, no final na hora do almoço ou no final do dia, você tira essa roupa. É importante ou você ferver ela na água quente ou colocar dentro de um freezer, porque aí a temperatura vai matar um carrapato que possivelmente possa ter vindo ali fixado na roupa. Entendido. E a partir dos primeiros sintomas que podem ser confundidos com dengue, com qualquer outra variação, né, também do Aedes aegypti, vai para a unidade de saúde, tem um teste de sangue que diz que é dengue maculosa, oropouche, é tanta coisa que a gente tem, né? É muita coisa. Para dengue, a arbovirose, apesar dos sintomas serem parecidos, a gente faz existe até alguns testes rápidos para dengue. A gente sempre faz o RT-PCR, que colhe o sangue e manda para o LACEN. Aí a febre maculosa é parecido. Então a gente colhe o sangue e vem para o laboratório. Só que é diferente de algumas outras doenças. Lembrando, assim, o profissional de saúde é orientado de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, que a gente sempre fala. É assim, o cara tá na área, tá suspeito, tem dor de cabeça, dor no corpo, tem manchas, tem todas as características que pode ser parecido com dengue, e ele tem um relato de carrapato, ele já entrar com um tratamento com a doxiciclina, que é um medicamento de primeira escolha. Antibiótico? Antibiótico. Uhum. E aí, Fernando, por que fica ruim também pro profissional, às vezes, pro médico? Porque a gente sabe que dengue não tem um tratamento específico. Você orienta em fazer ingestão de líquido e tal. Se a pessoa não relatar que veio de uma área que tem carrapato, ou mesmo que ela mora aqui e foi num sítio que tinha carrapato,
é difícil para o médico também fazer essa análise. Aí ele pode não indicar a doxiciclina, porque ele não tem resultado que a amostra vai vir por LACEN, o resultado não é na hora, e aí ele pode não indicar o tratamento. E aí a pessoa pode ir embora para fazer um acompanhamento como se fosse dengue, e às vezes não é dengue, porque essa informação de falar onde foi, a gente bate muito na tecla. Ó, eu moro na área que tem capivara, que tem carrapato, e aí o médico já vai ter uma análise melhor para indicar o tratamento. Orley, tem uma sugestão de um ouvinte aqui, a Patrícia vai fazer o registro. O ouvinte está perguntando se tem alguma forma mais fácil de tirar o carrapato sem ser com a pinça, porque a própria pinça pode estourar ele. E ele disse que ouviu falar que jogar querosene o carrapato solta. Ele pergunta se é verdade. Olha, tem pessoas que utilizam, assim, tem gente que passa e ele acaba desprendendo, a gente não... Tecnicamente, a gente nunca recomenda muito. A gente recomenda assim, você não tem mão, para não pôr a mão direta, colocar uma sacolinha, de preferência sacola fina, e removendo ele sentido anti-horário para ele desprender. Aí você solta, porque se na hora que você for com a mão sem uma proteção, ele pode estourar e contaminar tanta lesão ali que você tá tirando tanto na mão. E usar uma luva grossa também, você não vai conseguir pegar ele. Então, esses outros métodos a gente não orienta muito, não, porque não tem, assim, um rigor científico, então a gente fica complicado orientar esse modelo, né? Ainda mais com querosene, né? Ainda mais que não é coisa que é fogo, então é perigoso, né? Sim, sem dúvida alguma. Orley, só finalizando os casos, eu registrei, né, os municípios, mas é em qualquer município que a gente pode encontrar o da febre maculosa ou existem alguns que vocês estão com mais atenção? Nós temos mais atenção aqui, ó, Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim, Baixo Guandu, Água Doce do Norte, Boa Esperança, Castelo, Pancas, mas a gente tem registro da doença quase em todos os locais, assim, por exemplo, Itapemirim, que é outro município aqui do sul, mas ele está muito centrado aqui, mais na região central, que a gente chama aqui Colatina, essa região aqui, mas o sul a gente registrou também o ano passado, registrou esse ano, então a gente, na verdade, ele tem essa prevalência nesses municípios que eu citei, mas tem que ficar alerta. Porque o que acontece, assim, a gente não pode também sacrificar esse lado, assim, mas a capivara, ela é um vetor e ela tem contribuído muito para isso. E a capivara cresceu muito, assim, a disseminação desse roedor. Então ela tem quase todos os municípios, tem lugar aí que está na zona urbana, tem capivara. Então ela é muito, o carrapato prefere muito a capivara. E como ela não se contamina, acaba sendo um vetor importante, porque ela carreia, ela prolifera, serve de proliferação para o carrapato, e ao mesmo tempo ela vai espalhando, assim, vai para todos os municípios, né? Praticamente a maioria dos municípios do interior tem capivara e obviamente tem o carrapatinho estrela, que transmite a Rickettsia, que é o nome da bactéria. Que coisa, hein? E essas pessoas que foram a óbito e contaminadas também, 14, né, com 6, elas são produtoras rurais? Esses são moradores que são produtores rurais, assim, eles moram ou eles trabalham na roça, sabe? Vai todo dia e volta, são oriundos do interior. Mas é muito preocupante porque a gente tem várias coisas, a gente tem aqui, por isso que eu falo que eu fico muito preocupado, nós enquanto Secretaria de Estado e os municípios, que a gente vê as igrejas que fazem retiro, que é uma coisa bacana, que vai para lá, as escolas. Não é para não fazer, mas assim, e a gente quer que a informação chegue em todo mundo, porque se a gente consegue tirar o carrapato até 10 horas, você vai proteger seu filho, vai se proteger, e às vezes, quando as pessoas não sabem ou fazem um procedimento errado, acaba que e não consegue dizer para o médico que teve numa área que tinha o carrapato, e aí acaba indo para esses 80% de morte aí. Sem dúvida. Orley, agradeço muito a sua gentileza e essas explicações todas aqui para os nossos ouvintes se programarem, tá? Já estamos à disposição, a Secretaria está em alerta aí, fazendo algumas coletas nos municípios, também fazendo algum repasse de informação, tanto do manejo para o médico
também reforçando isso na parte médica e também para a população ser orientada aí pelos agentes comunitários, pelos profissionais de saúde. Entendido. Orley, muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigado a vocês aí também.